as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui com o nosso ilustríssimo professor Fábio Sabino, mestre em teologia, escritor, dono do canal que leva o seu nome, professor Fábio Sabino, publicador de diversas obras de relevância atualmente no Brasil. Fábio Sabino, ele está no podcast do Cauê Santos. Então, olha só, já deixo para você aqui 3 condições minimais. Se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, se inscreva no canal do podcast do Cauê Santos, atualmente um dos melhores podcasts, e também tem o canal de cortes Cauê Santos. Então, ó, canal do professor Fábio Sabino, podcast do Cauê Santos e o Cortes Cauê Santos Oficial. Se inscreva nestes canais. Se você gosta de conteúdo de qualidade, não é aquele conteúdozinho meia água, não. É conteúdo mesmo, vamos perguntar, vamos investigar, vamos fazer a crítica, vamos de encontro ao conhecimento. E é para isso que você está aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, para adquirir mais conhecimento. Professor Fábio Sabino estará falando acerca da historicidade dos apóstolos de Jesus, os apóstolos do Novo Testamento. Nós podemos, de alguma forma, afirmar, historicamente falando, dentro dos critérios científicos historiográficos, que os apóstolos existiram? E aí, para você, na sua opinião, os apóstolos existiram? Os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, Felipe, André, eles existiram? Natanael, Bartolomeu, Lebeu, Judas, eles existiram? Se você concorda e acha que sim, coloque aqui agora no comentário a sua opinião. Sim, os apóstolos existiram. Se você acha que não, coloca aí, os apóstolos não existiram. Então, coloca aqui a sua opinião nos comentários. Eu sou o Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia, dono desse canal, autor também, tem esta obra aqui publicada, O Inferno Não Existe. Então, essa obra aqui, é minha. O Inferno Não Existe. Tá bom? Essa obra aqui, publicada, além de e-books, que eu já escrevi também. Você encontra os links aqui na descrição. A minha obra está à venda na Amazon, na Booktube, no Clube de Autores. Você consegue encontrar este meu livro aqui impresso. O Inferno Não Existe. Você que ainda não é inscrito no canal Verdades Ocultas da Bíblia, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Você que valoriza o trabalho do Verdades Ocultas da Bíblia, torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99 e tenha acesso a toda a minha biblioteca pessoal. Acima, no nível ilustre da ordem, você ganha materiais semanais gratuitos. E no plano grão-mestre da ordem, você tem aulas particulares comigo semanais. Aulas que são sensacionais. Eu não falo isso porque eu estou dando as aulas, não, é por causa do material que eu disponibilizo para a galera, a turma que só cresce, a turma dos grãos-mestres da ordem. Então, vamos lá, vamos ouvir o professor Fábio Sabino. Vocês já sabem como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Vambora! E aí, já deixou sua opinião nos comentários? Historicamente falando, os apóstolos existiram? Sim ou não? Não esqueça de dar a sua opinião. Vamos lá então
professor Fábio Sabino. Vamos lá, play. Versículo 9. Jesus. E quando dizia isto, vendo eles um anjo, vamos pegar antes, quer ver? Aí, versículo 6, vão indagar Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, isso que Jesus estava dizendo para os apóstolos, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ou seja, Jesus está ali falando, aí Jesus vai subindo, vai levitando assim, ó. Enquanto ele tá falando isso. Enquanto ele está falando. Aí até que isso uma após nuvem... os 40 dias lá? Isso, depois dos 40 dias. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. É uma mitologia, é um conto lendário. E no caso, esse seria o retorno de Jesus. Jesus para o céu. Aí Jesus voltaria do céu para a terra novamente. Dessa mesma forma. Que seria o tal do arrebatamento. Então você tem o Atos dos Apóstolos, uma construção mitológica. Por quê? Porque você está direcionando esse conteúdo para um grego que entendia muito bem as mitologias gregas. Nisso aí, a gente tem que entender o contexto literário, porque muitos cristãos fundamentalistas, quando ouvem essa fala do professor Fábio Sabino, o professor, ele não tem a obrigação de ficar em todo o vídeo explicando o contexto literário. E contexto literário é uma coisa que não faz parte do estudo dos cristãos. Então, por exemplo, raramente você vai encontrar um cristão que conheça a literatura clássica greco-romana, no sentido de entender os esquemas mitológicos da ascensão. Então, os imperadores romanos, alguns imperadores romanos, por exemplo, foram vistos ascendendo aos céus. E isso vem da mitologia de Rômulo. Então, Rômulo ascendeu aos céus. Então, logo, todo ser humano que passa a ser considerado tendo uma certa divindade a partir da ótica do império, da cidade de Roma, é alguém que ascende aos céus, assim como o Rômulo ascendeu aos céus. E aí vai ter gente que diz que viu Augusto ascender aos céus. Então isso faz parte. É uma construção mitológica. Alguns vão dizer o mitologema, o mitema, e tem as classificações adequadas a colocar, né, este, vamos dizer assim, evento mitológico. E Jesus, se quisesse ser reconhecido como um ser divino dentro do contexto do Império Romano, ele teria que estar enquadrado nessa questão. Ele teria que ascender aos céus. E o retorno de Jesus, dentro do contexto messiânico, judaico, aí eu vou discordar só um pouquinho do professor Fábio Sabino, não é nenhuma discordância, é uma perspectiva um pouco mais judaica da minha percepção do texto. Era retornar não para o arrebatamento secreto ou um arrebatamento, mas para a instauração da era messiânica, porque é isso que nós encontramos nos textos apócrifos judaicos, como, por exemplo, o livro de Enoque, que foi encontrado na caverna 4 de Cura, é o que nós encontramos em alguns fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, é o que nós encontramos na segunda epístola de Baruque, é o que nós encontramos também em Quarto Esdras, é o que nós encontramos em diversas literaturas apocalípticas, que é mais ou menos aquilo que os testemunhos de Jeová vão intuir, que é voltar para a instauração de uma era messiânica, um mundo transformado e assim por diante. É o que nós vemos também um pouco nos oráculos sibilinos. Só que aí, por causa de interpretações da Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 em diante, né, 16, 17 e 18, essa interpretação da palavra harpazo, né, que ganha uma conotação de arrebatamento secreto, que é uma visão futurista que tem mais ou menos ali perto de 200 anos, ou menos de 200 anos, se nós considerarmos que quem engendrou essa doutrina foi John Nelson Darby,
e que isso depois foi sendo propagado pelas Bíblias de Estudos Scofield. Então, tudo isso tem um contexto histórico da interpretação moderna. E quando eu olho mais ao passado, o que eu vejo é a instauração da era messiânica. É o que nós encontramos na patrística, por exemplo, é o que nós encontramos em escritos dos pais da igreja. Mas a observação do professor Fábio Sabino está correta, até porque todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma construção que vai girando a partir do século II, meados e final do século II, início do século III, literalmente. E ele tem um pano de fundo muito preenchido de literatura greco-romana. Ilíada de Homero e outros textos que foram utilizados como base para construir as histórias de Atos. Se você tem alguma dúvida disso, você adquira o livro do professor Dennis R. MacDonald. Ele tem uma obra em que ele faz 4 estudos de casos sobre Atos dos Apóstolos com exegese, hermenêutica, contexto histórico e comparando com trechos da Ilíada de Homero e ainda citando outras literaturas clássicas, tá bom? Então vou ver se na edição aparece isso aí para vocês. Você quer ver uma mitologia clássica? Tá no Evangelho de Lucas. Você falou que Teófilo, a gente não tem comprovação histórica Não. da Mas posso afirmar que... existência dele, né? Não, mas eu posso afirmar que ele era um grego porque o nome dele é grego. Sim. Entende? Porque E por se tratar de um grego... Porque na época, na cultura da época, sempre se dava, né, Sim. o nome da língua e tal. Agora, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, todos esses a gente tem comprovação histórica? Nada? Que até o que eu saiba, não. Sério, Fábio? Uhum. Exemplo. O que Pedro escreveu? Cadê a comprovação daquilo que ele escreveu? Paulo, sim, né? Paulo, sim. Do que foi escrito. E se for uma atribuição a um personagem? E não ele Por pessoalmente. conta dos escribas e tal. Justamente. Por quê? Porque quem escreve são pessoas e não ele. É isso, cara. São muitas variáveis pra, de fato, isso ser a verdade, né? Absoluta. Esse é o problema. Então você tem elementos dizendo o contrário disso. Igual esses dias eu tive um impasse muito grande com um youtuber aí a respeito que eu falei, eu não sei se foi no seu podcast, qual podcast que foi, que eu falei que se Paulo de fato e verdade existiu, ele não conheceu nada a respeito de Jesus, ele deveria ter conhecido. Porque ele foi um fariseu e esteve em Jerusalém, principalmente nas festas das Páscoas. E por que nada ele escreveu a respeito de Jesus? Dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus. Exemplo, você vai pegar a respeito da morte de Jesus, vários fenômenos sobrenaturais aconteceram segundo o relato de Mateus. E uma outra coisa também muito importante, que até eu no meu react que eu fiz a esse problema, né, essa treta, vamos dizer assim, entre o Iago Martins e o professor Fábio Sabino, uma coisa que no react eu não falei, que eu acabei esquecendo ou não citando, melhor dizendo assim, no momento, que era o seguinte: a doutrina paulina, ela poderia perfeitamente ter sido baseada nos ditos e feitos de Jesus, se Paulo tivesse conhecido de fato o Cristo. Então você veria aquelas máximas e ensinamentos de Jesus nos evangelhos servindo como base da literatura paulina. E o que você vê não é isso. Paulo está se utilizando do conhecimento do judaísmo místico da sua época, de um conceito do Cristo celeste, do primeiro Adão, por exemplo. Ele está se utilizando de textos que nós encontramos alguns paralelos nos manuscritos do Mar Morto e também em apócrifos judaicos. Então é interessante que a doutrina paulina, você não encontra paralelos diretos no Novo Testamento com a doutrina de Jesus. Você encontra semelhanças. Então Jesus falando de amor, Paulo falando de amor. Jesus falando de perdão, Paulo falando de perdão. Então você encontra semelhanças, temas correlatos. Mas em nenhum momento você vai ver a literatura paulina dizendo que assim como Cristo ensinou, você não vai ver isso em larga escala nas epístolas paulinas, assim como Cristo falou. Paulo está preocupado com um evangelho próprio, ou seja, um ensinamento próprio, que ele mesmo vai dizer isso, um evangelho dele, que ele traz, uma boa nova que ele anuncia,
que tem semelhanças, porque era o que nós tínhamos na literatura apócrifa da época. Então, o Testamento dos Patriarcas, você vai encontrar. Se você mergulhar nos apócrifos, você encontra a literatura paulina. Se você mergulhar nos deuterocanônicos, nos apócrifos do período interbíblico, você encontra a doutrina paulina perfeitamente. Eu já fiz aqui centenas de vídeos demonstrando paralelos entre literatura bíblica e apócrifos. Literalmente centenas, tá? Não é que eu estou fazendo uma hipérbole ou exagerando. São centenas, são mais de 1.300 vídeos aqui no canal. Então você encontra esses paralelos. E eu esqueci de falar isso, né, no react que eu fiz entre da treta do Fábio Sabino com o Iago. Então, assim, você encontra temas semelhantes. E aí você vai encontrar temas semelhantes que Paulo está falando, não só com Jesus, mas com outros rabinos também, outras pessoas que falaram coisas que vão de encontro ao contexto judaico daquele período do Segundo Templo. Houve terremoto, corpos das pessoas ressuscitaram dos túmulos e saíram. Só que ninguém escreve sobre isso. Só Mateus. Marcos não escreve, Lucas não escreve, João não escreve, e principalmente Paulo também não escreve. E aí que vem a separação da diferença entre o Jesus da fé, né? Isso, e o Jesus histórico. Foi aqui no seu podcast, foi isso mesmo, que você me fez essa pergunta. E aí eu fui falar sobre o Jesus da fé, as pessoas interpretaram mal. Justamente, nós não temos isso. E foi essa pauta que eu trouxe, que Paulo não teve nenhum conhecimento e ninguém teve conhecimento. E Pedro? Pedro foi o primeiro papa, não? Ele existiu de fato? Colocando como papa, como representante da Constituição de um grupo de pessoas denominadas cristãos, sim. Você poderia, papai, né? Agora, como instituição é diferente. Como instituição é diferente. Onde as pessoas se baseiam que Pedro foi o primeiro papa? Em cima de uma referência bíblica que Jesus fala. E é até complicada essa referência. Eu falei sobre isso ontem, na minha aula de ontem, né? Que aí Jesus chega assim e pergunta assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem. É outro problema que surge. Aí o pessoal, os discípulos de Jesus, uns dizem que tu és João Batista. O filho do homem, realmente, é um problema. Tem um livro muito bom de um autor, como é que é o nome dele? Agora eu não vou lembrar, que eu sempre faço reacts espontaneamente, mostrando a trajetória do filho do homem em apócrifos, exatamente. Ele faz lá, né, mostra esse termo aparecendo no livro do profeta Ezequiel, aí ele caminha nos apócrifos sobre o filho do homem, né, e aí vai parar no Novo Testamento. Por isso que até Bart Ehrman, em alguma obra sua, qual é a obra que ele vai... Eu acho que ele, sobre Jesus mesmo, né, que ele vai falar desse drama. Pô, Jesus é ou não é o filho do homem? Bart Ehrman vai falar com isso. Minha opinião, Jesus aplica a si mesmo ser o filho do homem. Né? Ele aplica a si, isso é a minha opinião. Mas realmente há um conflito aí quando a gente entende historicamente, quando a gente pega ali na literatura a questão do filho do homem. É um pouco, parece, conflitante, mas eu tendo a aceitar que Jesus, como personagem dos evangelhos, ele aplica a si próprio ser o filho do homem. Elias, Jeremias, outros profetas, aí Jesus. E vós, meus apóstolos, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, Simão, Barjonas, não fosse carne e sangue quem te revelaste, mas meu Pai quem está no céu quem te revelou. E te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é com base nesse versículo que os católicos dizem que ali origina-se Pedro como o primeiro papa. Porque Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre a minha pessoa, sobre eu, Jesus, você vai edificar a igreja. Sobre esse versículo, né? É uma interpretação. É uma interpretação que as pessoas têm. Pois bem, você colocar que Pedro foi o primeiro pai, o primeiro responsável, não há problema algum a respeito disso. É que aí surge a dinastia, né? Aí Pedro morre, aí não dá para você saber se é Anacleto ou é Lino que sucede o apóstolo Pedro, na sucessão apostólica. Porque você tem Anacleto, você tem Lino, você tem Clemente também, então não dá para saber quem sucedeu, na verdade, historicamente, comprovadamente, sucedeu o apóstolo Pedro. Porque quando você fala de sucessão apostólica, nós temos um problema grave aí. Quando você fala de sucessão apostólica, você tem que generalizar. Quem sucedeu quem? Exemplo.
Você tem quem sucedeu Judas Iscariote. Quem foi? Matias. Matias. Tá na Bíblia isso. Então morre Judas Iscariote e os próprios apóstolos vão lá eleger alguém no lugar de Judas, para concluir o grupo dos 12 ali. Aí você tem Matias. Sempre tinham que ter 12 ali. Se você vai falar de sucessão apostólica, você tem que ter. Aí você tem quem sucedeu Judas Iscariote. Quem sucedeu Pedro? Não sei. Quem sucedeu Tiago? Não sei. Aí você não tem. Quem sucedeu Bartolomeu, Tomé? Não tem. Historicamente falando, comprovar, não tem. Mas tem tradições. Tem as tradições. Então, você tem algumas, vamos dizer assim, histórias dentro da tradição de algumas igrejas, a igreja siríaca e outras, a igreja bizantina, que vão tentar, mas não é fato histórico. É uma tradição. É uma tradição. Então, por exemplo, você tem ali no Patriarcado de Jerusalém, vou dar um exemplo. Você tem o Tiago, que seria o irmão de Jesus. Aí depois você tem o Simão, que também seria da família de Jesus, logo após Tiago, né? Alguns vão falar o Simão de Jerusalém, que para os cabalistas é o Shimon Bar Yochai. Então você tem ali o Simão de Jerusalém. Então você tem algumas tradições que vão falando dessa sucessão. Tem uma igreja também, que a sucessão dela, agora não estou lembrando de cabeça, mas advém do apóstolo André. Então cada um vai contar a sua história. É verdade? É fato? Eu tendo a acreditar que não. Eu tendo a acreditar que não é. Mas o professor Fábio Sabino está correto. Do ponto de vista histórico, não tem. Qual é a comprovação? Nenhuma. Do ponto de vista de que as igrejas vão falar de suas tradições, né? Vão falar de suas tradições, aí vão ali falar, mas não para todos os apóstolos também, tá bom? Pelo menos eu desconheço para todos os apóstolos. Eu sei que tem histórias acerca do Patriarcado de Jerusalém, eu sei que tem histórias acerca da própria Igreja Romana, que tem uma ou outra lista que vai tentar dizer Pedro e Paulo estiveram em Roma, e depois vem fulano, vem ciclano, vem outrano. Eu já li também acerca de uma igreja que era descendente que tinha uma linhagem que viria do apóstolo André, e por aí vai. Então tem que tomar cuidado em querer pegar a exclusividade. Só Pedro, por causa dessa fala. Entende? Porque se todos forem escolhidos, todos tinham exclusividade. Tanto que depois indagaram, mestre, coloque os meus filhos aqui, lá no reino lá. Aí, opa, não compete a mim trazer exclusividade. Jesus trouxe de vários discípulos e escolheu apenas 12. Mas por que 12? Aí entra a questão também da construção do narrador narrativa. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque ele não escolheu 16? Não escolheu 8? Não escolheu 5? Por que 12? Porque justamente por os escritores querem colocar que os 12 apóstolos julgariam as 12 tribos de Israel. Por isso que são 12 apóstolos. Não são 13, não são 14, não são 15. Tem que ser 12. Você acha que por uma questão prática ou de fato por uma narrativa ali? É por toda a construção proposital. É a construção proposital. Por isso que eu falo que tudo tem que ser escrito pós. Por quê? Você consegue elencar do jeito que você quiser, fazer a construção que você quiser. Se eu já tenho o Antigo Testamento constituído e eu quero fazer uso dele para comprovar alguma coisa, então eu consulto da forma que eu quero. Entende? Muito bom esse corte, né? Muito bom. Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo. Pô, muito bom o corte, com certeza absoluta, um corte excelente, para mim um dos melhores podcasts na atualidade é o podcast do Cauê Santos, é a minha opinião sincera. E aí, concorda com o professor Fábio Sabino? Você concorda com a fala dele? Você discorda do professor Fábio Sabino? E aí, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Os apóstolos existiram?
Você acredita que as igrejas no passado se basearam em algum tipo de sucessão apostólica, sendo então os apóstolos personagens históricos ou não? Você acredita que tudo é uma criação, tudo é uma construção, que não existiram apóstolos, nada disso, que tudo isso é uma invenção? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Meu amigo ateu e agnóstico, se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo, não muda nada. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat